Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. Louvado és o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, igreja. De fato, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. E nós somos sim a nação santa, eleita do Senhor. Amém? Quem crê pode dar um grande aplauso no nome do Senhor Jesus, essa igreja linda, maravilhosa e abençoada. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Isaías 55, versículo 6. Uma palavra muito linda que o Senhor traz para nós hoje. Que o Senhor diz assim na sua palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Palavra muito linda. Aqui nós temos hoje a oportunidade e o privilégio de estar na presença do Senhor. Um dia de alegria, um dia de gratidão, o primeiro dia da semana que o Senhor nos dá a oportunidade. E aqui a palavra vem nos fazer um grande convite. Um convite da salvação por meio da fé, acompanhada de arrependimento. Porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor, e a palavra diz: eu sou rico em perdoar. E lá em Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que procuram me acham. E em 1 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E hoje o Senhor vive e reina no nosso meio, amém? E hoje é motivo de alegria, porque nós estamos aqui, cultuando, tirando um tempo para cultuar, louvar e agradecer a Deus pela nossa vida e pela nossa família. Feche os seus olhos nesse momento, eleva os seus pensamentos, o seu coração, aquele que te deu vida, aquele que te deu essa família muito linda e maravilhosa, aquele que te presenteou com esse ministério maravilhoso. E eu gostaria que você elevasse os seus pensamentos e o seu coração a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade.
e por esse privilégio de estar na sua casa, te adorando, louvando e agradecendo por todos os teus feitos. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és um Deus maravilhoso de graça, que nos deu a oportunidade da obra redentora de Jesus, para termos livre acesso ao Espírito Santo, porque hoje Ele pode habitar em mim, em você, e nós podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, e com alegria cultuar e adorar e louvar o nome do Senhor, que criou você, que te deu essa família linda e maravilhosa, e Ele vive e Ele reina sobre nós. E nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós cremos, porque nós temos uma fé e uma aliança com Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor vive. Amém? Vamos aplaudir para a honra e glória do Senhor. Amém? Aleluia. Continue com seus olhos fechados, se você puder. A gente tem outra canção nova hoje, que a gente vai estar ministrando aqui. E essa canção, ela fala sobre ser um adorador, sobre adorar ao Senhor independente das circunstâncias, independente se o querer do Senhor para nós, aos nossos olhos, tem sido bom ou ruim, porque às vezes vem coisas sobre a vida da gente que é o querer do Senhor, mas que a gente não se agrada, que a gente não acha bom, não acha legal acontecer com a gente. Mas saiba que, apesar de tudo, você precisa ser um adorador. Os olhos do Senhor, eles estão voltados para a terra, e Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele continua a procurar. E eu te peço, feche seus olhos, faça uma reflexão na sua vida e veja se hoje, independente das circunstâncias que estejam sobre a sua vida, independente do que de mais ruim aconteceu com você, e eu não estou tirando a sua dor, eu não estou menosprezando a sua dor, mas avalie você mesmo e veja se você continua sendo um adorador. Se você não conhecer a letra dessa canção, vai escutando e fazendo dela a sua oração, porque eu creio que Deus vai falar com você. Amém? Nem sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a perguntar por quê. E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar, e eu me lembro que sou uma adorador, e eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acha em mim o verdadeiro adorador, fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Eu te adorarei.
Santo, santo é o Senhor. Encontre em nós, Senhor, adoradores que o Senhor procura. Não importa as circunstâncias, que o Senhor sempre encontre adoradores. Receba o louvor, Senhor, que é para Ti. Que os nossos corações estejam rendidos, não rendidos pela metade, mas rendidos por completo, porque a Tua presença é real aqui, Senhor. Esta é a Tua casa, é casa de oração, é casa de adoração. Que o nosso coração esteja feliz por estar em Tua presença. Aleluias. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora, 1, 2 ou mais, encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Oh, 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 só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo.
me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós somos teus ministros, não negue o seu fogo, nós somos teus ministros, queremos queimar, nós somos teus ministros, não negue o seu fogo, nós somos teus ministros, queremos queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, aleluia, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Queima sim, queima em nós, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Aleluias, adoramos a Ti, Espírito Santo de Deus. Glórias ao Teu nome. Queima em nós, Senhor. Queima aquele que já está desanimado. Traz alegria ao entristecido. Aleluias. E declare: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Aleluia! Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Glorioso esse nome é. Somente no nome de Jesus cadeias podem ser quebradas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para te bendizer. Que essa seja a única e exclusiva motivação. Senhor, toca o céu deste lugar. Somente no teu nome, Senhor, todo desânimo, tudo que se opõe à tua vontade cai por terra.
Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos. Assim nós dizemos que só Tu é o Senhor deste lugar, só Tu é o Senhor de cada família, Senhor. Senhor, mova os céus a favor de cada membro, Senhor. Mova os céus, toca os céus, Pai, dessa cidade. Derrama bênção sob medida sobre esse território, Senhor. Senhor, esta igreja é Tua, meu Pai. Nós estamos aqui te louvando, te bendizemos, te adoramos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode mover os céus. Mova, Pai, os céus. Mova os céus a favor deste lugar. Este é o lugar onde nós louvamos, nós te bendizemos. É o mínimo, Senhor, que podemos fazer para Ti. Oh, Senhor, só o Senhor pode efetuar tanto querer como realizar. Realiza o querer de viver nos Teus caminhos. Oh, meu Pai, como é grande o Teu poder. Nós não podemos contemplar a Tua face, mas o Senhor é Deus. O Senhor está aqui. Espírito Santo, toca este lugar. Espírito Santo, enche os corações. Nós não sabemos quais circunstâncias, meu Pai, que cada um tem aqui, Senhor. Que nada inigualável é, meu Pai. Venha sempre reinarás. Tu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, somente no nome de Jesus. Esse nome que está acima de todos os nomes. Em nome de Jesus, cada família aqui representada receberá as bênçãos dos céus. Toca os céus, Pai, deste lugar. Somente no Teu nome, Pai, cadeias de vícios vão ser quebradas em nome de Jesus. Somente no Teu nome, Pai. Restaura, Pai, a alegria do Senhor em cada coração aqui, meu Pai. Somente no Teu nome, Senhor, nós podemos, nós cremos, nós louvamos, nós adoramos, nós te bendizemos. Desça sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Cubra-nos com Tua bênção. Cubra essa cidade. Cubra o Brasil, Pai. Que nada que se oponha à Tua vontade, Senhor, prevaleça. Senhor, que as autoridades sejam escolhidas, aquelas que defendem os Teus princípios, Senhor. Cura, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus maldições territoriais sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Realmente o Espírito Santo de Deus tocou os céus deste lugar. Tocou os céus de cada família aqui representada, de cada membro que hoje não está, mas eu sei que Deus vai mover céus a favor de cada um, de cada membro de Manaim, Ministério Apostólico de Campo Limpo. Irmãos, vou falar de dízimos e ofertas. Somente quem entende um pouquinho do espiritual sabe o que cada um que está aqui nesse lugar passa. Cada um que vem ministrar aqui. Não é diferente, que eu tenho certeza, comigo ou com os demais membros. Porque o inimigo mudou sua estratégia. Ele quer tirar as pessoas da igreja. Ele tem agido nas pessoas da igreja. Ele tem gerado divisões, separações, mas ele não tem poder, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu falo isso porque o dia que eu recebo a mensagem, você vai pregar, é uma semana de lutas e batalhas, e eu sei que não é diferente com os outros. Então, fazer o ID do Senhor é renúncias todos os dias, e lutar no mundo espiritual contra o inimigo, porque ele quer paralisar o povo de Deus. Ele quer quebrar a força, a aliança do povo de Deus. A palavra de dízimos e ofertas hoje é Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino
e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que essa palavra tem a ver com dízimos e ofertas? Eu vou ler um pouquinho do 34 também. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o teu próprio mal. Tem tudo a ver. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Somente quem busca o reino de Deus em primeiro lugar tem gratidão. Só quem busca o reino de Deus é grato. E só quem dizima, ele é grato. Ele é grato porque ele está entregando na casa do Senhor aquilo que ele já recebeu. Somente quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem gratidão em ofertar e dizimar. Somente quem busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, ele é obediente. E o princípio de dízimos e ofertas, ele fala de obediência, de cumprir mandamentos, de ser fiel. Somente quem tem o reino de Deus em primeiro lugar. Porque o reino de Deus é aquele lugar preparado para aqueles que nele esperam. O reino de Deus é aquele lugar que a Bíblia fala que é o lugar onde não terá choro e nem ranger de dentes. Onde tem aquelas maravilhas, as mansões celestiais. Então, somente quem busca o reino de Deus, ele cumpre princípios e é fiel. Somente quem busca o reino de Deus tem verdadeira adoração. Porque quem adora em espírito e verdade, também o princípio de dizimar e ofertar é uma forma de adorar. Sente prazer, alegria em entregar aquilo que já foi abençoado. Adorar, glorificar e bendizer quando as coisas estão do nosso jeito ou como a gente planejou é fácil. Mas Deus tem provado, tem nos provado, que em meio às guerras, em meio às lutas, não podemos perder a adoração. Não podemos perder o prazer em adorar, em glorificar. Porque as setas inflamadas do inimigo não vai nos atingir. Nenhum desses princípios. Somente quem busca em primeiro lugar o reino de Deus, igual fala no livro de Atos 20, 35, tem mais alegria em dar do que receber. Tem mais alegria em dar do que receber. E quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele tem desprendimento daquilo que é terreno. Eu posso falar isso com propriedade. Eu sou uma pessoa totalmente desprendida daquilo que é terreno. Porque tudo que eu tenho é para a honra e glória do Senhor. E eu não tenho nenhum problema em partilhar o que eu tenho. Nenhum. Porque eu falo assim, o dia que eu for, eu não vou poder tirar nem a roupa do arame. Então, para que eu ficar pensando no que eu tenho? Tem pouquíssimas coisas. Mas o que eu tenho é o suficiente. E eu não tenho nenhum problema em desprender daquilo que eu tenho, do pouco que eu tenho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cumprir princípios, buscar, porque quem cumpre princípios repreende o devorador, o cortador e o migrador. Busca conhecimento da palavra de Deus. E quem busca o reino de Deus também contribui para que a igreja de Cristo continue aqui na terra. Porque quando você contribui, você ajuda a continuar a igreja aqui na terra. Porque ela precisa, né? Aqui tem gastos, né? Então você está contribuindo para que a igreja de Deus continue aqui nessa terra. Até o dia que Ele levar ela. Com dízimos e ofertas também ela tem uma função social. E eu sei que essa igreja cumpre muito bem essa função social. Existem 3 segmentos da sociedade que a Bíblia fala demais, que é a viúva, o órfão e o estrangeiro. Quando você dizima, a igreja, eu acho que se não me engano é 20% ou 30%, é para essas obras sociais, para cuidar do órfão, do desempregado, da viúva, do estrangeiro. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar, pensa nos menos favorecidos. Quando fala de justiça, ele está falando dos justos. Ele está falando que temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas ser justos.
A justiça, ela fala de fidelidade. Então nós temos que ser justos, trabalhadores, honestos, bons administradores, mordomos daquilo que foi colocado nas nossas mãos. Porque nós podemos buscar o reino de Deus, cumprir com princípios, chegar às bênçãos nas nossas mãos e ainda escorrer pelos nossos dedos se nós não formos justos, honestos, trabalhadores e mordomos e usar o nosso dinheiro de maneira correta. Porque senão ela pode escapar pelos nossos dedos. Sabendo, quando fala de justiça, nós sabemos que o Senhor, Ele é Deus. Tudo que temos e somos é dele e para Ele. Que o nosso dinheiro ela deve ser usado de forma prudente. Desde os tempos bíblicos, nós percebemos que homens e mulheres já lidavam com o dinheiro de maneira imprópria, inclusive no meio do povo de Deus. Já nos primórdios bíblicos, Acã, por cobiça, ele trouxe derrota aos exércitos de Israel e sua família, por mau uso do dinheiro. Balaão, por dinheiro, pecou e tentou amaldiçoar o povo de Deus. Dalila, por dinheiro, traiu Sansão e causou um massacre de muitos. Salomão teve um momento de obstinação, acumulando mais do que devia. Ananias e Safira, por dinheiro, se tornaram os primeiros hipócritas da igreja. Judas, por dinheiro, traiu Jesus. Então, a motivação errada pelo lucro, ganância e má administração financeira não é uma realidade nova. Já aconteceu desde os primórdios bíblicos. E quando honramos esse princípio, com a motivação correta, de adorar, de entregar com alegria no coração, de ofertar e dizimar e primiciar, isso não está atrelado à nossa salvação, mas teremos não só para o nosso sustento, mas sim para os menos favorecidos. E o término, depois da justiça, ele fala que ainda nos será acrescentado. Ainda haverá acréscimos. Tudo que será acrescentado tem que ser para a honra e glória e louvor dele, e não por engrandecimento próprio, porque nós não somos nada. Então, em nome de Jesus, foi um pouquinho longa, né? Hoje o pastor não está aqui, senão ele ia puxar minha orelha. Então, vamos ficar de pé, vamos chamar as salvas, vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas, com gratidão, com amor no coração, repreendendo, né, o devorador, o cortador e o migrador. Que Deus venha trazer bênçãos sobre medida, sobre cada família aqui, que nada nos falte, nem o pão da alegria, nem o sustento. Vamos receber o pregador de hoje, que ele venha com a palavra, que eu sei que vai ser do trono do Senhor, que o Senhor fale através da vida dele, que o Senhor abençoa, que o Senhor já tenha abençoado. É o pregador Lázaro hoje, é? Então vamos recebê-lo. Que a palavra de Deus seja tão penetrante como uma faca de 2 gumes, né? Que venha falar e tocar o nosso coração em nome de Jesus, através da pessoa do Lázaro, que tem um conhecimento, uma sabedoria, até do outro planeta, né? Admiro muito a sua pessoa, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, igreja. Obrigadão. Amém, igreja. Está todo mundo aí? Vamos ficar de pé? Pegue sua Bíblia. Abre aí para nós em Mateus 7. Vamos ler 1
e o 2. Está escrito assim, todo mundo encontrou? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgastes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, medirão você também. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Pai, que revele a nós, Senhor, a tua palavra. Revele, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar para nós, Senhor, dentro desse texto, dentro desse contexto, Pai. Nós te pedimos a tua mão sobre essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quebre toda distração, Pai. Tudo aquilo que vem interromper a tua palavra nesse momento, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, por tudo e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Vamos assentar? Hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que vai bater de frente com muita coisa que nós pensamos. Vai bater de frente com muito aquilo que você acredita que é e talvez não é, e aquilo que não é e talvez é. Essa declaração, não julgueis para que não sejam julgados, estabelece um padrão de julgamento sobre o qual o cristão deve julgar. Mas infelizmente, essa declaração do Senhor Jesus, muitas vezes é aplicada em tom de ameaçador. Às vezes você está com uma determinada situação, aí você vai repreender o irmão, e ele fala, não julga, para que você não seja julgado. Mas será que isso é verdade? Vocês acham que Jesus, ao escrever esse texto, ele proibiu o cristão de julgar? Vocês acham? Vamos ver realmente dentro da Bíblia. Vamos lá naquele texto novamente. Não os julgueis para que não seja julgado, pois com o critério com que julgastes, serei julgado, e com a medida que usardes para medir aos outros, igualmente medirão você. Às vezes, se você pegar um texto fora de um contexto, isso é problema. Com certeza isso vai dar errado. Já viu aquela desculpinha, né? Que o pessoal geralmente fala, um texto fora de contexto é para arrumar pretexto. Mas o texto, se você for analisar literalmente, se você for analisar o texto linha por linha, você vai ver que Jesus, pelo contrário, ele incentiva você a julgar. Uma leitura simples do texto, você vai perceber o seguinte, olha, vamos lá, analisar bem. Não julgueis, para que não seja julgado, pois com o critério que julgastes, ou seja, a pessoa já julgou, correto? Vocês concordam comigo? Porque com o critério que você julgar, também você será julgado. Então, se você analisar esse texto, bem analisado, é o contrário. Jesus está estimulando você a julgar. Mas vamos aprofundar mais ainda, para saber se nós estamos aptos a julgar ou não determinada situação, determinada igreja, determinado, digamos assim, culto. Vamos colocar uma situação que eu vivi, por eu trabalhar com som. Então, eu estou em várias igrejas, e eu escuto de tudo, de tudo. Eu já ouvi falar que dança na igreja, misericórdia. Eu já ouvi falar que o cara está pregando sem ser ungido a pastor, misericórdia.
Eu já ouvi de tudo nessas igrejas, inclusive coisas absurdas que se eu falar vocês não acreditam. Nós devemos julgar uma determinada igreja, sim ou não? Pois eu vou provar para você que nós podemos sim julgar. Em nenhum momento Jesus nos proibiu de julgar. Pelo contrário, ele nos incentivou. Como o cristão deve julgar? O que Jesus ensina nessa passagem é que, para julgar alguém, antes devemos submeter ao mesmo rigor do julgamento. Ou seja, eu vou julgar o irmão, mas antes de eu julgar o irmão, eu vou me julgar. Eu vou analisar a minha vida para ver se eu sou alguém para poder julgá-lo. Se eu for julgar ele por determinada situação, eu tenho que parar e pensar em mim primeiro. Será que eu tenho capacidade de julgar? Será que eu posso? Será que eu estou num nível de santidade ao ponto de poder julgar determinado irmão? Existe aquela frase que muita gente fala, né? Quem é você para falar comigo dessa forma? Aí quando você está rentinho com Deus, você fala, eu sou filho de Deus e vim aqui em nome dele para te falar determinada coisa. É muito sério. É muito sério. Se você se dispõe a julgar, analise primeiro a sua vida. Analise primeiro o seu ministério. Analise primeiro se você está pelo menos naquela linha correta que Deus quer que você esteja. Isso significa que devemos nos examinar com o mesmo critério que pretendemos julgar o próximo. Se não for assim, então o risco de agirmos com hipocrisia é muito grande. Ou seja, eu condeno o irmão por determinado pecado, sendo que eu pratico ele. Então, que caráter eu teria para julgar determinado pecado de determinado irmão ou de determinada igreja se eu pratico isso? Se eu pratico determinado pecado? Existe uma frase muito famosa, aquela, faça o que eu mando, mas não olhe o que eu faço. Vocês concordam com isso? Fala bem alto aí para mim, concorda? Concorda ou não? Sim ou não? Faz o que eu mando e não olhe o que eu faço. Você concorda com isso? Pois é, olha só. Essa frase não funciona para quem é cristão. Ela deveria ser assim, ó. Olha para mim, faz exatamente o que eu estou fazendo. Faz exatamente o que eu estou fazendo. Por quê? Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, se nós estamos alinhados com Cristo, se nós vivemos uma vida em santidade, então por que não ser um exemplo, ser alguém para que seja imitado? Na minha casa teve algo interessante. Eu criei os meus 2 filhos, os Jefferson e a Jennifer. A Jennifer tinha de 5 para 6 anos, o Jefferson tinha de 6 para 7 anos. A referência que a minha filha tinha era de um homem. Então, tudo que eu faria, tudo que eu fiz, o que eu era, vocês viram isso nela. Inclusive, na escola o pessoal chamava ela de hominho. Mas era a referência que ela tinha, era só de um pai. Aí quando a Nádia apareceu na minha vida, a Jennifer começou a espelhar nela. Então ela começou a mudar o seu jeito de ser, seu jeito de vestir. Então daí dá para vocês terem uma ideia, o que é ser um exemplo.
muda a personalidade de uma pessoa. Será que nós somos exemplos ao ponto de mudar a vida de alguém? Alguém já olhou para você e falou assim: eu quero o que você tem. Alguém já olhou para você e falou assim: eu quero ser como você é. O que você tem que quando eu chego perto de você, eu quero ser como você é? Será que nós temos essa intimidade com Deus a esse ponto? Será que nós somos tão assim ligados em Deus para que alguém querer ser imitadores de nós? Será que alguém pode olhar para mim e falar assim: gente, eu quero ser igual a Liza, eu quero ser igual o Arisley? Eu estou falando só os nomes que eu estou lembrando, hein? Será que alguém pode chegar até você e falar dessa forma? Eu quero ser igual a você. Essa frase, faz o que eu mando e não olha o que eu faço, essa frase, eu acho que ela é do inferno. Porque como que você vai estipular ou você vai determinar algo para o seu filho se ele não vê isso em você? Como que você vai julgar uma pessoa se essa própria pessoa não vê atitudes em você o suficiente para ela olhar e falar: não, ele tem razão? Inclusive, o apóstolo Paulo aconselha aos cristãos de Corinto a serem seus imitadores. Isso está lá em 1 Coríntios 11:1. A Nádia leu algo que eu anotei aqui que eu achei interessante. De cada 100 homens cristãos, um lê a Bíblia e os outros 99 lê você. Que livro você está sendo para as pessoas lerem? Já parou para pensar? Eu só te falo uma coisa: não lê meu livro quando diz respeito a trânsito. Não lê, porque parece que quando eu estou no trânsito, eu sou um desviado. Porque, irmão, tem uma coisa que me tira do sério, é o tal de trânsito. Eu vou te falar para você. Então, por favor, se um dia surgir um livro, Lázaro no trânsito, não leia. Eu não sou exemplo no trânsito, mas estou orando para Deus me mudar. Estou orando para Deus tirar isso de mim. Mas será que alguém pode ler o seu livro dentro do que diz respeito ao seu lar? Será que algum dia um casal procurar você para conselhos, você será um livro que vai mudar a vida desse casal? Ou você é o tipo do homem que na igreja é uma bênção, em casa é um cavalo? Tem muitos assim. Na igreja é uma maravilha, tem até aquela historinha que a criança falou que ia mudar para a igreja, aí o pastor: mas por quê? Não, porque quando eu estou aqui, meu pai é uma bênção. Que livro é esse que você está escrevendo para que pessoas leiam? Que espécie de julgamento você vai ter para uma pessoa quando ela te confrontar naquilo que você, às vezes, está procurando até consertar? A pessoa chega até você e fala: olha, eu estou com um problema determinado nessa área. Aí você vai pensar: poxa, eu também tenho esse problema. Por isso que lá fala: analise você, julgue você, para que antes você julgar o outro. Porque se você for julgar o outro com apenas palavras, isso é hipocrisia. Se você for julgar determinada pessoa com apenas palavras, mas não viver aquilo que você está julgando, é hipocrisia. Quem é o réu nessa história? Quem é o julgador? Quem é que dá o veredito?
Existe um texto, lá em Mateus 7, 5, que diz assim: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Vamos trazer isso aqui para o literal? Vamos tirar o espiritual do lado e vamos trazer para o literal, mas vamos usar esse mesmo exemplo. O olho, a viga e o cisco. Por que a Bíblia escolheu o olho? Já percebeu que o olho é uma parte muito sensível do seu corpo e muito exposta? É uma pelinha tão sensível que protege aqui o seu olho, que parece que tem algo que Deus deve nos proteger. Eu acho que Deus deve colocar um óculos especial aqui, porque às vezes vem uma sujeira, vem um mosquito, ela bate em toda parte do seu corpo, mas não bate no olho. Já perceberam isso? Eu estava em cima da carroceria quando eu era criança, na carroceria do carro do meu pai, e ele indo para um lago uma vez, e ele passou perto de um enxame de mosquito, ou de mosca, ou de abelha, eu não lembro, que veio na minha cara. Nenhum acertou meu olho. O resto no corpo inteirinho acertou, mas no olho nenhum. Mas por que o olho? É uma parte sensível. É uma parte muito sensível do seu corpo. Todo mundo aqui já caiu um cisco, às vezes um cílio que cai no seu olho, incomoda, não incomoda? Uma sujeirinha qualquer que seja que cai no seu olho incomoda. Às vezes, a pessoa tem que pedir alguém para tirar, porque ela não consegue. Porque a irritação é tão grande que o olho tende a ficar fechado. Então, aquela irritação é tão grande que a pessoa não consegue tirar. E ela pede auxílio a outra. Aí, o que acontece? A outra é como eu sem óculos. Gente, eu só vejo vulto de pessoas aqui, ó. Como é que eu vou chegar e tirar um cisco do olho da pessoa, sendo que eu não consigo enxergar? Deus fala, primeiro tira a trave do seu olho, para depois você conseguir enxergar o cisco do outro. Então eu vou tirar a trave do meu olho. Agora eu enxergo bem. Agora eu posso tirar o cisco do olho daquela pessoa. O cisco aí é representado por vários problemas que a pessoa pode ter, vícios. Mas esse vício, será que você pode julgar esse vício dessa pessoa? Mas sabendo que você também pode talvez praticar ele ou não? Aí é que está o detalhe. Às vezes, o cisco é tão... às vezes o local é tão perigoso que, às vezes, precisa de intervenção cirúrgica ou intervenção de um médico. Você olha, você está enxergando o cisco, mas fala, eu não posso tocar, porque é uma região muito sensível, eu não posso mexer, vamos chamar um médico. É por isso que eu gosto da igreja em célula. Eu vi a igreja em célula nisso. Às vezes, um irmão chega até mim e fala, Lázaro, eu estou com um determinado problema. Eu olho e falo, caramba, é muito sério isso, vamos procurar o nosso pastor? Aí o nosso pastor olha e fala assim, não, eu posso resolver esse problema, eu consigo tirar esse cisco. Mas quando Deus fala, tire a trave do seu olho, quer dizer, conserte a sua vida. Conserte sua vida perante Deus, perante os homens, perante as leis, porque a Deus fala que nós temos que respeitar também as leis do homem. Não quer dizer que nós somos crentes, que nós estamos livres das leis dos homens, não. Se você peca, se você transgride uma lei do homem, você peca contra Deus. Se eu estiver aqui no trânsito, aqui, ó, esse tantinho que eu andar contramão aqui, não vai ter problema nenhum, não. Ele passa, de repente, como aconteceu comigo, eu estava vindo de Caldas Novas, tinha um caminhão, uma lentidão na minha frente, meu Deus do céu. Eu tinha que chegar na hora para ligar o som para o culto. Aí eu olhei assim, não vi ninguém, não vi carro nenhum, eu falei, vou ultrapassar ele. Eu engatei e ultrapassei ele, de repente vem a multa, R$ 1.280. Eu falei, gente, mas da onde veio isso? Ninguém me viu ultrapassar esse caminhão. Quando eu fiquei sabendo, tinha um guardinha escondido lá com o celularzinho filmando tudo. O local não era para fazer ultrapassagem, mas eu fiz. E a consequência veio. Então, quando Deus usa o olho como exemplo, Ele quer dizer, olha, o julgar
é uma situação delicada. É uma situação que ambos precisam rever seus conceitos. O réu e o julgador. Quando acontece um julgamento, tem a defesa, a acusação, tem o júri, tem o réu, e ali eles vão determinar as situações para que o réu seja julgado. E o júri analisa tudo, e eles vão dar o veredito. Aí vem o juiz e fala se você foi absolvido ou se foi condenado, dependendo da sua defesa. Será que você está sendo uma defesa excelente para o seu réu? E para ser um advogado, tem que estudar muito, não tem? Então, para você aconselhar ou julgar alguém, tem que estudar muito. O seu julgamento tem que ser mediante a palavra de Deus e não mediante aquilo que você acha. Porque se for aquilo que você acha, a Bíblia fala que nós humanos somos mal por natureza. E o mundo, ele é louco para tirar dentro de você os princípios de Deus, os princípios bíblicos que eles têm, que Deus pede para a gente, olha, lê aqui, ó, o meu livro, lê meu livro da faculdade que você vai passar. Então, quando eu falo para você que você tem que julgar mediante a palavra de Deus, porque se você for julgar mediante aos seus entendimentos, talvez não preste. Porque o mundo, ele quer corromper você. O mundo quer colocar para você aonde separar é normal. Ah, não deu certo? Casa de novo. Ah, não deu certo? Casa de novo. Ah, deixa o seu menino fazer o que ele quer. É assim mesmo, isso é normal nos dias de hoje. Não é assim que o mundo quer colocar dentro de nós? Será que é possível remover o cisco do olho do seu irmão sem tirar a sua trave? Será que é possível? É claro que não. Porque se você for tentar fazer isso, é problema. Vai ser como eu diria, vai ser um aconselhamento superficial, um aconselhamento sem a mão de Deus, sem o poder de Deus, porque quando um servo de Deus abre a boca, a Bíblia fala, abre a boca que eu sou contigo, mas quando você não tira a trave do seu olho, o seu julgamento é aquilo que você acha que é certo, e um julgamento morto, sem a presença de Deus. Então, na sua opinião, o cristão deve julgar ou não? Vamos ver, uma resposta unânime. O cristão deve julgar, sim ou não? Tem gente ainda com dúvida. Eu vou tirar sua dúvida. Após estarmos certos que não há nada comprometendo a nossa vida, então o nosso dever, sim, é julgar. Mas antes, o que você fez? Analisou sua própria vida. Analisou a sua vida. Às vezes, quando eu vou aconselhar alguém, eu marco a hora, eu oro antes dessa pessoa chegar em casa, eu falei, Deus, eu não quero que seja nada de mim, eu quero que seja algo de você, que seja algo do Senhor. Uma vez um amigo foi lá em casa e queria que eu conversasse com a namorada dele a respeito da união dos dois. Eu fui imparcial, não é porque ele era meu amigo que eu ia puxar a sardinha para o lado dele.
No final da conversa, eu falei assim: analisa muito vocês dois, porque cônjuge a gente escolhe, pai a gente não escolhe. Às vezes, você não é o homem certo para ela, e às vezes ela não é a mulher certa para você. Ele saiu de casa, depois ligou para mim: uai, Lázaro, estou te entendendo não, hein? Eu falei: o que você não está entendendo? Pai, eu pensei que você ia me ajudar. Eu falei: te ajudei. Eu te ajudei. Talvez eu te ajudei a sair de uma encrenca. E talvez ajudei ela a sair de uma encrenca, porque eu te conheço. Porque eu te conheço. Até que ponto você conhece o irmão a ponto de conseguir aconselhá-lo? Uma vez eu ouvi uma ministração que mexeu muito comigo. Todo mundo conhece o Lázaro, que trabalha no som da igreja, de vez em quando prega aqui, às vezes ajuda um, ajuda outro ali, um som aqui, um som ali. Mas esse foi o personagem que eu criei, para que todos me conhecessem assim. Agora, quem é o Lázaro de verdade? Quem é o Lázaro de verdade, que quando está sozinho? Quem é você de verdade, quando você está sozinho? É nesse você de verdade é que Jesus pede: analise você mesmo, para ver se você pode julgar alguém. Então, meu irmão, eu te falo, sim, o cristão deve sim julgar. Quando são confrontados, a frase mais utilizada para ameaçar alguém que se levanta contra ele são: olha, não julgue para não ser julgado. Olha, não toque no ungido de Deus. Todo mundo já ouviu isso, né? Todo mundo, não toque no ungido de Deus. Existe um texto que quando Saul estava perseguindo Davi, então Saul, a Bíblia diz que Saul entrou numa caverna para dar uma aliviada, o número 2, aí Davi chegou tão perto dele e cortou um pedacinho do manto dele. Aí Davi deu a volta e falou assim: eu cheguei tão próximo de você ao ponto de cortar um pedacinho de sua roupa, mas ai de mim tocar um ungido de Deus. Tá bom, e agora? Como é que fica se nós não podemos tocar no ungido de Deus? Como que fica essa situação então, se você vê um ungido de Deus cometendo algo de errado e Deus toca no seu coração para que vá até ele falar com ele? Isso já aconteceu comigo. Vou te contar a minha experiência. Eu estava numa igreja cuidando do som, como sempre, e então o pastor pregando, aí ele solta aquela pérola: irmãos daqui, pecado, e ele fala assim: é pecado o marido olhar a esposa nua. Eu falei: o quê? Eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Terminou o culto, eu cheguei nesse pastor e falei: pastor, me perdoa, mas com que base bíblica o senhor falou que é pecado o marido olhar a esposa nua? Por que é? Eu falei: não, peraí, eu quero uma base bíblica para isso. Não, mas não sei o que. Eu falei: não, pastor, me mostra na Bíblia, por favor, eu quero ver na Bíblia, porque se for verdade, eu tenho que parar de olhar minha esposa nua. Nós temos que ter 2 banheiros, ela vai tomar num banheiro, eu vou tomar banho no outro banheiro. E tem que ter 2 quartos, porque ela vai ter que trocar de roupa, eu também vou ter que trocar de roupa. Aí uma cama é uma só, aí dorme numa cama só, mas guarda-roupa separado, banheiro separado. Não, mas não sei o que. Eu falei: não, pastor, eu não quero saber sua opinião, eu quero saber aqui, ó, na Bíblia. Eu falei: tá bom, então pega o livro de Cantares, abre aí para mim, por favor. Eu esqueci o versículo. Fala assim, Salomão falando para a esposa dele: seus seios
são como cachos de uva. Eu falei, pastor, uva é para ficar olhando? Você está me afrontando, rapaz? Levantou, ficou brabo. Eu sou ungido de Deus. Eu falei, por isso que eu estou te pedindo perdão, mas eu preciso que o Senhor me esclareça. Ele não soube esclarecer. Aí eu entrei e falei assim, o senhor viu a Veja da última semana? O índice de separação está muito alarmante, principalmente dentro da igreja. É por culpa de pessoas como você. Ele falou, quanto que eu te devo? Eu falei, 150. Me pagou e virou as costas, nunca mais ouvi ele. Quando a pessoa está errada, ela fica sem argumento. Quando o ungido de Deus está errado, ele fica sem argumento. Cabe você simplesmente falar assim, Senhor, não posso ficar ali, me abençoa que eu estou indo embora. Gente, é muito sério. Isso que eu estou falando para vocês. Eu estou te contando de experiência que eu tive. Essa foi um dos absurdos que eu ouvi. De vários absurdos que eu já ouvi, de várias igrejas que eu já fui. Por que eu saio de Anápolis para vir congregar nessa igreja aqui? Porque aqui eu tenho liberdade de conversar com o meu pastor. Eu tenho liberdade de contestar algumas pregações dele e ele esclarecer mediante a palavra de Deus para mim. E eu falei, está certo. Várias vezes eu sento com o meu pastor e falo, pastor, o senhor pregou isso, 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 mas aonde é que está isso na Bíblia? E ele falou, está aqui, meu filho, ó, olha aqui para você ver, você tem que ler mais Bíblia. Eu falei, não sei, desculpa, perdão. Eu saio de Anápolis e venho congregar aqui. Irmãos, se for contar quantas igrejas eu passei na minha vida, eu comecei a atuar em 2001, dentro das igrejas, na área de som. Eu passei por muitas igrejas, ouvi muitas pregações, muitas, já ouvi muita lorota. Mas também já ouvi muita coisa abençoada também. Vamos ser justos. Mas eu falo para você, que as lorotas superam as coisas abençoadas que eu já ouvi. Por quê? Porque muita coisa vem da pessoa, vem do homem. Muita coisa vem, eu acho que é assim. Não, Deus falou para mim que é assim. Peraí, Deus falou para você? Aonde é que Deus falou? Deixa eu me ver aqui. Porque, irmão, eu acredito que tudo que é de ser revelado está na Bíblia. Eu não desconsidero um profeta falar com você, não, de forma nenhuma, mas acho errado você procurar o profeta, porque se Deus quer falar com você, Ele vai até você, você não precisa procurar. E quando Deus quer falar com você, não tem esse negócio, eis que eu te digo, é mistério. Se é mistério, para que você está falando então, poxa? Agora quando Deus chega naquele ponto, onde você não quer que Ele toca, você fala, não é Deus. Porque Deus vai falar com você, é naquela área onde você não quer que ninguém mexe. É ali que Deus vai falar. Um dia, eu estava no Morro da Capuava, aí, um profeta chegou até mim, nunca vi ele na minha vida, eu estava lá orando, nunca vi ele na minha vida, e até hoje, nunca mais eu revi ele. E ele começa a falar coisas da minha vida que somente eu sabia. Nem minha mãe, que morava comigo nessa época, sabia. Aí eu falei assim, é Deus falando. Então, eu não desconsidero os profetas falando, mas, se você quer uma revelação de Deus, lê a Bíblia. Está tudo revelado aqui. Está tudo revelado aqui. Agora, você quer conhecer o profeta? Você quer conhecer o seu julgador? Mateus 7,16. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uva de um espinheiro ou figo de uma erva daninha? Se o seu julgador
for julgar você, ou você procurar alguém para você ser julgado, olhe os frutos dessa pessoa. Olhe os frutos dela. Eu já abri a minha vida para o Liberato, para o pastor Adolfo. São pessoas que eu confio e vejo o fruto. Olha essa igreja, o tamanho que é. Isso é fruto do nosso pastor. Olha o tamanho que é a igreja de Goiânia, do apóstolo Liberato, que estendeu até aqui. Isso são frutos. Então são pessoas que você pode confiar em se abrir. É ali onde entra o detalhe. São pessoas curadas e saradas para você. Eu não estou dizendo que o seu discipulador não é uma pessoa indicada para você conversar com ela. Sim, mas ore por esse seu discipulador. Uma vez eu fui julgado por um discipulador, eu já tive 5 discipuladores, até chegar no nosso pastor. 5. Imagina o tanto que eu dei trabalho, né? Teve um desses discipulador que me julgou como, quase que me pregou na cruz, porque no dia do congresso da nossa igreja, eu fui assistir David Keelan, todo mundo deve conhecer David Keelan, né? Numa outra igreja, um louvor de uma outra igreja. Então, eu fui assistir e não fui na nossa igreja no dia do congresso. Rapaz, esse meu discipulador quase me pregou na cruz. E eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu cheguei, na época era esse discipulador meu, o Liberato e o pastor Miguel. Eu aproveitei a situação que estava o pastor Miguel, o Liberato, o meu discipulador. Aí eu cheguei na hora assim, carudo do jeito que eu sou, do jeito que eu era, quer dizer, e falei assim: pastor Miguel, eu fiquei sabendo que só essa igreja aqui vai para o céu. Ele: ai, meu filho, quem está falando isso para você? Eu falei: não, porque, aí eu fiz assim com o dedo, está chegando até mim dessa forma, porque eu fui assistir o David Keelan, e o nosso amigo aqui me condenou como se eu tivesse ido para um prostíbulo. Ele: não, mas eu nunca preguei isso, nunca. Irmãos, um mês depois, esse meu discipulador foi preso. Fui descobrir, estava falsificando. Gente, eu fiquei tão nervoso. Eu falei: quem é esse incircunciso? Quem é esse filho de Balaal para poder chegar em mim e falar para mim que eu estava pecando por assistir David Keelan? Eu fiquei tão nervoso que eu cheguei no Liberato. Falei: Liberato, se não for você meu discipulador, estou fora. Não, não quero saber, eu já tomei uma decisão. Eu preciso de alguém na minha vida que faça diferença. Eu sabia que eu precisava de um discipulador, eu sabia, porque por mim mesmo e apenas frequentar culto, isso não ia mudar minha vida. Eu precisava de alguém que pegasse no meu pé. Eu precisava de alguém que era sarado para que pudesse me julgar. Gente, se eu pudesse arrepender da minha escolha, eu sofri. Eu sofri na mão do Liberato. Sofri. Mas mudou minha vida. Consegui uma esposa maravilhosa. Consegui um trabalho maravilhoso. Hoje eu não passo dificuldade de nada. Mas por quê? Eu tinha uma pessoa sarada para me curar, para me julgar. Às vezes eu ficava nervoso, eu ficava brabo, mas eu sabia que era o certo. Eu sabia que era o certo e tinha que me sujeitar. Tá, nós falamos de algumas coisas lá fora, né? Agora vamos entrar aqui, entre nós aqui. Como devemos julgar entre nós aqui? Irmãos em Cristo. Eu vou pegar um exemplo aqui, que está no livro de, deixa eu ver aqui, Gálatas 6:1. Está escrito assim: irmãos, se
alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, é aquilo que eu acabei de falar. Tinha situação que às vezes eu pedia para o Liberato assim, pega um cinto e me bate, mas não fale essas coisas para mim não. Mas tinha situação que ele me dava um ombro para chorar. Porque ele é uma pessoa espiritual. O nosso pastor é uma pessoa espiritual. O seu discipulador tem que ser uma pessoa espiritual. E você que está discipulando tem que ser uma pessoa espiritual. Porque você vai confrontar o seu discípulo. Mas cuide-se para que você não seja tentado com o problema que ele tem. Eu já vi casos de discipulador que foi confrontar o discípulo e o discípulo conseguiu convencer ele. Pode um trem desse? Que homem espiritual é esse que é convencido do errado? Por isso que nós temos que ser espiritual. Por isso nós temos que ser espiritual. Temos que ter... como é que eu vou colocar essa posição aqui? A Bíblia fala que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Vocês já viram isso? Você também tem que ser amor, mas também tem que ser exaltador. Às vezes você tem que levantar certas palavras para determinada pessoa, para ver se ela acorda. Uma vez eu fui confrontado, que eu acho que foi assim, acho que se um caminhão tivesse batido em mim, eu acho que seria menos doloroso. Eu tinha organizado um evento, que na época eu era recém-convertido, então eu tinha organizado um evento, sem comunicar meu líder, sem comunicar meu pastor. Falei para mim mesmo, eu sou foda, eu sou o cara, eu consigo fazer, eu vou fazer e pronto, acabou. Eu me esqueci que eu estava sujeito a uma liderança. E porque quis fazer isso. Aí de repente, o pastor Miguel fica sabendo desse evento que eu criei. Dia de culto, não fica quase uma igreja, uma cadeira vazia dessa aqui, não é? Pois é, nesse dia era culto de Santa Ceia. Vocês vão entender por que eu falei que eu acho que se um caminhão tivesse batido em mim, a dor seria menos. Mas eu percebi que eu precisava desse confronto. Então, pastor Miguel, no culto de Santa Ceia, me chama. Gostaria que o Lázaro viesse aqui. E eu falei, nossa, ele vai falar da minha festa, eu vou bombar. Vou arrebentar. Aí eu todo, né? Cheguei pertinho dele assim, bracei ele assim do lado, né? E ele pega o microfone e fala assim, o Lázaro está fazendo um evento, cujo evento eu não abençoo e não quero que ninguém dessa igreja vá. E eu do lado dele, culto de Santa Ceia, igreja lotada. Eu desci daquele altar, eu nem lembro mais o que mais que ele falou. Eu desci daquele altar, nesse canto, do lado de cá, assim, ó, e fui andando. Aí Deus usou aquele milagre de abrir o mar, né? Porque, gente, eu lembro exatamente disso, que se alguém tocasse em mim, eu ia quebrar essa pessoa todinho de raiva. Então ninguém ficou no meu caminho, eu passei por aqui, ó, e saí lá para fora. Aí veio o Roberto, por trás, ele já me conhecia, né? Me abraçou segurando meus braços e chorou junto comigo lá fora da igreja. Aí eu cheguei em casa e falei, Deus, por quê? Por quê? Por que que o Senhor me tira da onde eu era alguém e me coloca para ser ninguém? Senhor, eu era DJ. Meu nome era, DJ Lázaro. Aí Deus falou para mim, que eu cresça
e você diminua. Eu fiquei a noite inteira chorando. A noite inteira chorando. E Deus falando que eu cresça e você diminua. Quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver a mim e não você. Que ele cresça e você diminua. Irmãos, eu chorei tanto, mas chorei tanto essa noite. E Deus usa o meu filho, o Jefferson, eu acho que ele tinha uns 7, 8 anos, para falar comigo. Deus toma ele. E ele vai falar assim: pai, eu não sei o que você vai fazer da sua vida, mas daquela igreja eu não saio. Eu não saio. Ou seja, meu filho, usado por Deus, percebeu que a igreja é a cura do meu problema. Será que você é curado o suficiente para submeter a um julgamento? Ou você é daqueles que o pastor só fala assim: meu filho, não faz isso não, vou sair da igreja. Meu irmão, você tem que ser curado até para ouvir uma exaltação do seu pastor ou do seu líder. Sabia disso? Se você ouvir o seu pastor ou o seu líder te julgar naquilo que você está errado e você prevalecer, isso demonstra que você está curado. Isso demonstra que você quer mudança para a sua vida. Agora eu te pergunto, qual seria melhor, ser julgado ou julgar? Eu te falo, nenhum dos dois, porque para mim dói tudo igual. Para mim dói julgar, para mim dói ser julgado. Hoje eu postei algo no meu, como é que chama daquele negócio do WhatsApp lá, que você põe lá para todo mundo ver? Status. Fala assim, que o prevenir é mais barato do que o consertar. Então, irmão, se é doído receber uma exaltação, um julgamento, se é doído julgar, então cuide-se para que isso não aconteça. Para que tudo aquilo que você aprendeu na sua vida sirva para aqueles novos convertidos que vierem. E não entre nós. Mas, se for preciso, o que Paulo fala? Com mansidão, ou seja, com amor. Paulo fala, se for preciso, um julgamento entre nós irmãos, que seja com mansidão e amor. Mas eu te digo, o remédio que arde é aquele que cura. Todo mundo já tomou Bezetacil? Dói pra caramba, né? Pois é, mas cura. Cura. E então na quarta-feira, por falar em quarta-feira, irmãos, olha aqui, ó. Rede da família. Nessa quarta agora, tá? Anotou aí? Ninguém faz compromisso. Quarta-feira eu quero ver todo mundo do jeito que está aqui na quarta-feira. Porque quarta-feira tem uma palavra específica para o casal. Uma palavra específica para a família. Você não pode perder isso. Porque ninguém nasce sabendo. Ok? Então na quarta-feira eu voltei na igreja. Sabe como você sabe que você... Como é que está meu tempo aí? Alguém está olhando? Sabe como você sabe que você é curado? Que você nasceu de novo? Sabe como você sabe? Quando tudo que acontecer com você, dentro e fora da igreja, você não pensa em desviar. Você não pensa em desviar. O mundo inteiro pode te decepcionar. Seu pastor pode te decepcionar. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Mas quando foi na quarta-feira, eu voltei lá.
Eu fui para um lugarzinho para ficar bem escondidinho, para esperar o culto terminar, para me chegar no pastor Miguel e falar para ele: pastor Miguel, me abençoa que eu quero sair da igreja. Eu não aguentava ficar lá mais depois disso. Então, eu sentado num cantinho escondido, aí eu lembro até hoje, o Everton passou por mim e falou assim: Deus mandou você ler esse versículo aqui. Aí eu fui lá e abri, estava escrito lá em Torre de Babel: estamos construindo essa torre para que o nosso nome seja glorificado. Aí eu falei: então está confirmado o que Deus falou para mim nessa noite, que Ele cresça e eu diminua. Ou seja, tudo que eu estava fazendo era para que eu mostrasse quem era eu, quem era o Lázaro. Uau! Grande coisa. Aí quando eu cheguei no pastor Miguel e abri a boca para falar: me abençoa que eu quero ir embora, a única coisa que eu consegui falar, e eu ainda repeti, ainda achando que eu estava falando errado: pastor Miguel, me perdoa, eu vou mudar. Aí eu parei e pensei: gente, eu falei errado, eu queria era sair da igreja. Aí eu abri a boca para falar de novo, e eu falei: pastor Miguel, me perdoa, eu vou mudar. Irmãos, eu já passei por muita situação, mas nunca na minha vida eu pensei em desviar. Nunca. Então o pastor Miguel me abraçou naquele dia. E eu percebi que um monte de demônios saiu feito doido, porque o pastor Miguel, ele tinha unção de um abraço assim, que ele não precisava de falar nada, só dele abraçar você era curado. Daquele dia em diante, eu falei para mim mesmo: eu vou mudar. Eu quero transformação na minha vida. Eu não quero que seja assim mais. Irmãos, às vezes você tem muito dinheiro, mas a sua vida com Deus está uma miséria. E às vezes você não tem nada, mas a sua vida com Deus está a mil maravilhas. O que vale para Deus é o que você tem ou o que você é. Então lembra que eu falei para você da máscara? Eu decidi tirar essa máscara. E falei para mim mesmo: todo mundo vai conhecer eu de verdade. O meu pastor conhece o eu de verdade, porque ele é meu discipulador, ele é meu confidente. Quando eu estou fraco, eu chego para o pastor, eu estou fraco. Quando eu peco, eu chego para o pastor, eu pequei. Tiago 5,16 fala: confessai os pecados uns aos outros para que sejam curados, porque a oração do justo tem muita eficácia. Então, o meu pastor sabe tudo da minha vida, até dos meus pecados, das minhas falhas financeiras, dos meus pensamentos errados. Por que eu faço isso? Porque eu vou julgar alguém. Como que eu vou julgar alguém se eu não tenho capacidade de me submeter ao julgamento do meu pastor? Como? É hipocrisia. É hipocrisia. Isso não se faz. E nunca pega um texto sem o contexto, para você usar como exemplo. E por fim, para encerrar, se alguém ainda não se convenceu que o julgamento correto e legítimo é necessário, saiba que o simples ato de dizer a alguém: não julgue, para que não seja julgado, já é um tipo de julgamento. Se alguém te procurar e falar para você: olha, o que você está fazendo está errado, aí você vai falar: meu irmão, a Bíblia fala: não julgue para não ser julgado. Você já está julgando aquela pessoa. Então, irmãos, conclusão: cuide-se, porque se você vai julgar alguém, você é um discipulador. Isso vai vir naturalmente para você. Mas seja alguém amável ao ponto de o seu discípulo ter prazer em conversar com você. E, meu irmão, aquilo que ele falar para você morre junto com você.
morre junto com você. Se o meu pastor abrir a boca de tudo que eu já falei para ele, meu Deus do céu, eu tenho que ir para outro planeta. Mas eu sou um ser humano, sou falho. E graças a Deus, eu tenho um pastor que me julga, que me corrige, que me exalta. Esse dia eu quase brinquei com ele, eu vou comprar um cinto para o senhor, para quando eu chegar você já dá logo a cintada, logo não precisa de falar nada. Se sujeita ao seu líder, fale com ele, porque só assim você vai crescer, só assim você vai ser alguém, aonde Deus vai olhar e falar assim, esse sim, tem um coração remido. Todo mundo viu o que Davi fez, né? Todo mundo leu o que Davi fez, mas a Bíblia chama ele de segundo coração de Deus. Aí você vai e fala assim, gente, como que pode um cara fazer o que fazer, aprontar o que aprontar? Todo mundo conhece a história de Davi, eu sei que eu não preciso citar nada aqui. E ainda Deus fala que ele é o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se sujeitava à liderança, se sujeitava ao profeta, ele se sujeitava a Deus. Nós temos que nos sujeitar a Deus, sujeitar aos nossos líderes, sujeitar a nossas, as nossas autoridades lá fora. Fiquem de pé. Baixe sua cabeça. Faz uma aliança com Deus nesse momento. Fala, Deus, eu te peço perdão, porque eu errei. Eu te peço perdão porque eu não concordei com o que me falaram. Eu te peço perdão, meu Deus, porque eu fui negligente ao julgar, eu fui hipócrita ao julgar. Me perdoa, Deus, me ajude a ficar certinho dentro de Ti, a me sujeitar ao meu pastor, a me sujeitar à minha liderança. Me ajuda, Deus, quebre de mim esse orgulho de achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pai, não somos nada, que o Senhor cresça e nós diminua. Pai, eu te peço nesse momento, Pai, que entre no corações de cada um que está aqui nessa igreja nesse momento, Pai. Que venha, Pai, mexer naquilo que eles não querem que mexa, porque só assim o Senhor eles vão saber que é o Senhor que está cuidando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada minuto, por cada palavra que foi ministrada nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está feliz, dê um grito de júbilo e uma salva de palmas para Jesus, amém? Irmãos, eu quero reafirmar com vocês, quarta-feira, faz uma forcinha para vir, na rede da família, tá legal? Faz uma forcinha para vir, e todos os sábados nós temos rede de jovens. Eu tenho 50 anos e me considero jovem ainda. Venha, todo sábado, se não tiver nada que fazer, venha para cá fazer companhia, vigiar seu filho que está aqui, né? Amém, irmãos? Que seja uma semana abençoada para nós, que seja uma semana que Deus venha cuidar dos nossos afazeres, que Deus venha levar e nos guiar para onde for necessário. Amém? Semana abençoada para